Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para um dos vídeos mais esperados do meu canal. Muitos de vocês sempre me pediram, mesmo com os vídeos antigos, sempre pediram para mostrar a minha coleção de maquiagens, que na verdade não é uma coleção, mas mostrar as minhas maquiagens, como eu organizo. Depois do vídeo que eu fiz com a minha mãe falando que eu era assim organizada, muitos de vocês tiveram interesse de saber como eu organizo minhas coisas e nada mais justo de que todo esse tempo de YouTube, todo esse tempo fazendo vídeo pra vocês, de gravar esse vídeo. Pra quem não sabe do que eu tô falando, está aqui atrás de mim. Eu vou gravar hoje pra vocês o vídeo da minha penteadeira. Muitos de vocês sempre me pedem e é por esse motivo que eu quero mostrar pra vocês, quero ajudar vocês a também organizarem as maquiagens de vocês. Quero falar também que eu não tenho muitas maquiagens, eu não sou do tipo de pessoa que precisa de muita maquiagem. Eu compro coisas melhores, assim, de melhor qualidade e uso todas, gente. Tudo que eu não uso eu dou pra minha mãe, então raramente eu tenho coisas guardadas que eu não uso. Eu já sei que muitas meninas vão me perguntar da onde que é a minha penteadeira, então eu vou esclarecer tudo agora. A minha penteadeira é da Rústica Design. Eu fiquei sabendo da loja através de outros youtubers e eu me interessei muito pela loja, gente, eu indico muito porque os móveis que vêm de lá é muito barato e de muita qualidade, então é muito boa a loja, gente, eu recomendo muito. O meu quarto inteiro é da Rústica Design, principalmente a minha penteadeira, então você escolhe quantas gavetas você quer, você escolhe a forma do espelho, você escolhe a cor, o banco, então é tudo assim imitativo, então você pode optar pelas coisas que você mais gosta e fazer seu quarto ficar do jeitinho que você quer. Então, esse móvel é da Rústica Design, demora super pouco tempo pra chegar. Eu posso falar num outro vídeo mais sobre a Rústica Design se vocês quiserem, falar sobre a qualidade do que é feito, quanto tempo demora, como que entregam. Então eu vou deixar o site da loja aqui embaixo. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, aproveitem ao máximo para tirar ideias e pra fazer a sua própria penteadeira. Então não precisa ter exatamente as mesmas coisas que eu tenho, todo mundo tem um jeito diferente de organizar, mas eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma e vamos logo pro vídeo. Bom, gente, então vamos começar. Essa daqui é minha penteadeira, então eu falei mais no começo do vídeo um pouco mais sobre ela. E ela tem esse espelhão quadrado, eu preferi quadrado, então aí aqui embaixo tem 5 gavetas e o banquinho, gente. O banquinho você escolhe o formato, você escolhe tudo, o tecido. Então o meu é assim meio de bolinha, ó, não sei se vocês estão vendo, e redondo, super assim rústico, né? Pra quem não sabe, esse modelo de penteadeira é um modelo provençal, um modelo rústico, né? Mais antigo assim, era esse estilo que eu queria pro meu quarto. Então vamos começar, gente. Eu vou começar mostrando em cima pra vocês. Nessa parte é uma parte um pouco mais decorativa. Aqui eu acabei deixando algo mais decorativo. Então aqui, como vocês podem ver, tem essa caixinha de perfume, que eu deixo aqui pra decoração porque eu acho ela muito bonitinha. Deixo aqui um perfume Viva La Juice que acabou, então eu deixei aqui de decoração. E também deixo essa cerinha da Granado, que eu também gostava, deixei aqui como enfeite. Aqui atrás são 2 manequins, eu adoro manequins, então eu ganhei esses dois, resolvi colocar aqui de enfeite também, de decoração. Então tem esse rosinha que é de bailarina, tem um broche do Cirque du Soleil que eu adoro aqui. E esse daqui que é um azulzinho mais simplesinho, mas com essas pérolas, é muito bonito os dois, né? Então eu deixo aqui pra decorar também. E logo aqui do lado eu acabo deixando alguns dos meus pincéis. Esses são os pincéis que eu mais uso, então eles acabam ficando aqui. Então aqui são pincéis diversos, então eu deixo os pincéis que eu mais gosto de usar pra enfeitar aqui desse lado também, pra não ficar tão desproporcional, porque o outro lado tem mais coisa. Aqui do lado, meninas, eu acabo deixando um organizador de acrílico. Esse organizador de acrílico, tanto esse quanto o outro lá do lado, eles são do Saara, lá no Rio de Janeiro. É como se fosse uma 25 de março, eu comprei lá. Então aqui são 2 portinhas, em cima eu deixo um espelho e esse esmalte que não era mais pra estar aqui, mas tudo bem.
Então, abrindo a primeira gaveta, eu acabo deixando nessa gaveta as minhas sombras favoritas, as sombras que eu mais uso ficam aqui. Então, são sombras mais neutras e sombras assim pretas, douradas, mais neutras mesmo. Então, eu deixo aqui porque são as sombras que eu mais uso, então elas acabam ficando aqui. E na de baixo também tem sombras, então aqui são outras sombras. Vindo aqui mais pro lado, tem alguns batons, então os batons que eu mais gosto de usar, os batons, assim, meus batons favoritos ficam aqui. Então são neutros e outros vermelhos, são as cores que eu mais gosto de usar. Então eu deixo aqui de fácil acesso para eu conseguir pegar e ser mais rápido. Então aqui fica essa velinha aqui, tá acesa agora, mas eu adoro o cheiro de vela, eu acho que deixa um cheiro muito agradável no quarto, então sempre tem uma vela acesa aqui. Aqui do lado fica esse organizador gigante. Eu achei uma boa comprar ele, porque eu sabia que não ia ter muitos espaços na gaveta, então eu decidi comprar ele. É de acrílico também, comprei no mesmo lugar, e ele tem várias repartições. Então tem essa daqui, aí tem essa daqui também. Aí aqui atrás são duas grandonas, 4 menorzinhas aqui no meio e uma menorzinha aqui do lado. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos começar como eu organizo isso. Aqui nesse primeiro container eu acabo deixando esse decorativo aqui, é um glossinho assim de um donut, então eu deixo aqui pra decorar. Aqui tem 2 primers que eu uso bastante, então eles acabam ficando aqui também de fácil acesso. Aí aqui atrás disso tem esse pó blush e bronzer da NARS, que eu gosto muito, então eu deixo aqui também. E um pincelzinho assim dourado de lábios, que eu deixo aqui também. Aqui atrás são algumas amostrinhas, ó, deixa eu tirar. São algumas amostrinhas que eu deixo aqui porque eu ando usando, então eu deixo aqui do ladinho. Aqui atrás, ó, tem esse outro gloss decorativo, que é um glossinho de picolé, que eu também deixo aqui, que eu acho bonitinho. Atrás de tudo isso, tem 2 blushes que são em caixinha. Pra não ocupar muito espaço na gaveta, eu decidi colocar eles aqui, que também fica super bonitinho. E atrás dele tem esse kit aqui da Benefit, que ele é muito grande pra deixar na gaveta, então eu deixo ele aqui atrás mesmo. E eu acho que não ocupa muito espaço e ele cabe aqui certinho. Então é aqui isso que tem aqui no primeiro. Aqui do lado tem mais coisa, mas como eu vou viajar hoje, eu tirei porque já tá na minha mala. Então eu nem decidi colocar, mas aqui fica o meu corretivo favorito, então eu deixo aqui porque é ele que eu mais uso, então ele fica aqui de fácil acesso. Aqui do lado geralmente fica o meu pó da MAC, que ele fica presinho aqui e eu uso ele muito, então ele acaba ficando aqui. E aqui na frente, gente, fica um kabuki, então fica um kabuki aqui na frente, porque não tem muito onde guardar kabuki, né? Então eu acabo deixando ele aqui. E aqui, gente, tem essa caixinha que tem um BB Cream. Como ele não para em pé, eu guardei ele na caixinha mesmo. Aqui atrás, basicamente, são pincéis e lápis de olhos, então tudo mais ou menos aqui, fica tudo aqui. E aqui atrás, gente, tem meu espelho, ó. Aqui atrás fica esse espelho. Pra não ocupar espaço, eu deixo ele ali mesmo. Então eu vou tirar e mostrar aqui pra vocês. Nesse primeiro container aqui, ó, tá vendo? Eu guardo pincéis de base. Então aqui ficam os pincéis de base e de corretivo. Então todos ficam aqui, eu separo mais ou menos assim. Aí aqui na frente, gente, tem todos os meus lápis. Aqui ficam todos os meus lápis de olhos. Como ele é dividido assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ele tem um vãozinho ali no meio. Então eu deixo de um lado os coloridos e os de lábios, que são também coloridos, né? E aqui desse outro lado, branco, bege, preto e marrom, e pra sobrancelha. Então os neutros ficam de um lado e os lápis coloridos de outro. Bom, aqui no meio são 4 divisórias, então nessa aqui de trás eu deixo os meus pincéis de olhos de esfumar, os pincéis mais gordinhos e os de aplicação de sombra, que são mais gordinhos, eu deixo aqui no fundo. E aqui na frente, nesse container aqui da frente, eu deixo os dois glosses que eu mais uso, eles ficam aqui. No de trás desse, fica alguns pincéis aleatórios, pincéis assim menores, ou de sintéticos, de aplicação de sombra sintéticos e menorzinhos assim, ó. E aqui na frente, basicamente, são os pincéis de lábios e os pincéis de detalhes que eu deixo aqui. E aqui no fundo,
nesse outro gavetão que tem aqui, ó, aqui atrás, eu deixo basicamente os pincéis para aplicação de produtos em pó. Embaixo desse meu container, eu acabo deixando minha paleta de 88 cores mate, que ela é muito grande e eu não acabo usando muito, então ela acaba ficando embaixo do organizador de acrílico. Agora vamos para as gavetas. Então vamos lá. Nessa primeira gaveta de cá, eu deixo meus produtos faciais, né? Os produtos que eu uso no rosto ficam todos nessa gaveta. Então, aqui tem algodões em disquinho, né? Pra aplicar o tônico, então eu deixo aqui do lado. Aqui tem os meus cotonetes, eu deixo nessa caixinha pra ficar bem organizado. Aqui atrás tem um hidratante e um álcool em gel pra quando eu precisar, então eles ficam aqui. Atrás deles, gente, ficam esses meus lencinhos, ó. Sabe aqueles lencinhos removedores de maquiagem? Eles ficam aqui, porque eu não uso muito, então eles ficam... Geralmente eles ficam aqui. Vindo um pouco mais pra cá, tem esse containerzinho aqui, que é uma caixinha pequena, que eu deixo todos os produtos que eu uso quando eu tô com espinha. Então todos os creminhos de espinha ficam aqui. Aqui atrás são 2 cremes, eu deixo aqui também. E ali no fundo, ó, vou pegar aqui pra vocês, ficam os meus demaquilantes. Então todos os meus demaquilantes eu deixo ali no fundo também. Ocupa pouco espaço, então eles ficam organizadinhos ali no fundo. E aqui do lado é o meu hidratante, o meu tônico, ó, e o meu protetor solar, que são as 3 coisas que eu mais uso, né? Então elas acabam ficando aqui. Próxima gaveta. A gaveta de baixo, gente, é a gaveta de cabelo. Então essa daqui é a minha gaveta de cabelo. Então aqui são os produtos que eu mais uso. Os outros eu deixo no banheiro. Então aqui são os produtos que eu mais uso. Como eu deixo essa caixinha aqui, ó, que divide. E aqui geralmente tem a minha escova. E aqui também tem um pente, ó. Aqui do lado eu deixo um paninho, ó, porque eu não gosto de ficar com a mão suja de creme. Aqui do lado tem um shampoo a seco. E aqui atrás tem esse negócio de fazer coque, que eu não uso muito, então fica aqui. Dentro da caixa eu acabo deixando o meu creme de pentear, o meu olhinho e esse térmico também que eu uso quando eu vou secar o cabelo. Aqui ficam algumas xuxinhas, grampos e elastiquinhos pra fazer trança. E aqui atrás geralmente ficam as piranhas e essa escova de fazer escova no cabelo. Então é isso que tem nessa gaveta. Agora a gente vai pra gaveta do meio. Aqui do lado eu tenho esse organizador. Esse organizador era de uma caixinha que era de bijuteria. E eu tirei a tampa e coloquei ela aqui pra conseguir organizar tudo melhorzinho. Então aqui na frente eu acabo deixando, ó, cílios postiços. Então os meus cílios postiços ficam aqui, pra quando eu precisar usar, ficam bem aqui no cantinho. Aqui tem outra toalhinha, então vocês podem ver que em todo lugar tem uma toalhinha, é muito importante, porque eu não gosto de ficar fazendo maquiagem com a mão suja. Aqui nesse primeiro divisor, eu acabo deixando meus delineadores líquidos, meu primer de olhos para fixação de maquiagem, 2 delineadores em caneta, e aqui embaixo ficam os meus jumbos e os meus, sabe, aqueles lápis mais grossos para fixação de maquiagem. Então aqui fica isso. Aqui do lado eu deixo duas paletinhas menores de sombra que cabem certinho nesse container, então elas ficam aqui. Aqui atrás tem algumas esponjinhas, aqui tem apontador, ali atrás tem uma pinça, aqui tem um sangue falso. E aqui são outras sombras que eu uso menos porque são mais coloridas. Então aqui tem um delineador em gel. Aqui tem dois pigmentos da NYX que eu deixo aqui. Aqui são 4 sombras que são soltas, então eu acabo deixando elas aqui organizadinhas. E aqui tem outra sombrinha menorzinha, ó. Aí aqui atrás tem 2 de sombras assim fluorescentes, que eu uso menos. Aí aqui tem 2 pigmentos, aqui 2 glitters. E aqui são cola para cílios postiços. Eu deixo todos eles aqui. Todas as colas ficam aqui. Vindo desse lado aqui, são todas as minhas máscaras, então todas as minhas máscaras ficam nesse cantinho aqui. Atrás ficam curvex
E esse negócio aqui, ó, que é de aplicar rímel. Aqui tem esse limpador de pincéis que eu deixo aqui também. E aqui atrás, gente, eu acho que vocês não estão conseguindo ver, mas ficam paletas, ó. Paletas menores, eu deixo elas aqui no fundo, já que eu acabo não usando muito, então elas ficam ali. Nessa gaveta aqui, que é a primeira gaveta do outro lado, eu deixo coisas de pele. Então todos os produtos que eu uso na minha pele estão aqui. Aqui eu deixo algumas esponjinhas. Aqui eu deixo esse lixinho, gente, que eu jogo cotonetes e algodão. Nessa caixinha aqui maior, eu deixo produtos base, corretivo e tudo mais. Então aqui embaixo ficam primers e uma base da Revlon que eu não uso muito. Então, e aqui tem um corretivo, ó. Então aqui ficam produtos deitadinhos que não cabem em pé. Aqui do lado, gente, tem outros corretivos que eu uso menos, então eles ficam aqui do ladinho. E aqui tem um corretivo, ó, que ele é em pó. Aí eu deixo ele em pezinho aqui. E aqui ficam as minhas bases. Aqui são duas bases, aqui tem outra base. Aí aqui atrás tem um iluminador e um contorno. Aqui atrás tem uma base em pó, então eu deixo ela aqui porque eu não uso muito. E aqui tem dois pós, então tem o pó da Vult e o pó da Maybelline, que é translúcido aqui em cima. Aqui desse lado eu acabo deixando os meus blushes, bronzer e iluminadores. Então todos os meus blushes, bronzers e iluminadores ficam aqui do ladinho. Aqui tem outro container, então aqui ficam blushes menores e iluminadores aqui. Então eu deixo todos eles aqui. E aqui tem outros que são maiores que eu deixo assim do ladinho, coube certinho aqui, então eles ficam aqui. Agora, a última gaveta, ficam todos os meus produtos para lábios. Então, batom, gloss, lip balm, ficam todos nessa gaveta. Aqui tem outros dois organizadores de acrílico, que eu deixo aqui para organizar os batons. Então, aqui atrás são batons que eu uso com menos frequência, então eles ficam todos aqui. E aqui na frente são lip balms, lip butters, coisas assim mais para tratamento. Então tem Carmex, tem... são alguns balmes com cor, eu deixo aqui. Aqui geralmente ficam os meus iOS, então tem 3 aqui, só que um tá na minha bolsa. Então aqui geralmente ficam os meus 3 iOS. E aqui, gente, ficam os meus gloss e os meus lip stains. Ficam aqui desse ladinho que eu consigo ver certinho. Ali atrás tenho 2 latinhas também de glosses, então eu deixo ali. E essa paletinha aqui é uma paletinha de gloss, ó. Então eu deixo ela aqui também. E aqui atrás, gente, são outros batons, tipo aleatórios, tipo esse aqui que é preto, ó. Então eu acabo deixando eles ali. E é isso, gente. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito, muito carinho. Desculpa por demorar pra fazer esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo pra mim. É isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo